Descubra o porquê é importante você abrir as portas do seu quarto escuro. Você vai descobrir quais são os motivos de você cuidar da sua mentalidade, cuidar do seu quarto escuro, para que você entenda um pouquinho mais sobre esse assunto e para ficar um pouquinho mais claro para você, o assunto de hoje é sobre o medo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as profundezas do medo, como que ele se inicia, como que ele domina a maioria das pessoas hoje no mundo inteiro, como que ele te bloqueia, o que ele faz na sua vida e quantas oportunidades você perde na hora de você permitir que a sua personalidade do medo tome conta da sua vida, para que você aprenda um pouquinho sobre as consequências de deixar o medo te dominar. E que você deve permitir que as portas desse quarto escuro se abram, se manifestem, que você permita que a luz entre nesse quarto escuro. O medo é a falta de ação. Enquanto você se permite permanecer naquele quarto, trancado, no escuro, você não tem ação. Você simplesmente paralisa. Você não consegue fazer algo além daquilo que você deseja. Você não tem metas, você não tem sonhos, porque o teu medo não faz com que você não se mova. O teu medo te paralisa, ele faz com que você permaneça naquela zona de conforto, naquele lugarzinho confortável. O medo, ele pode danificar a sua vida, danificar o seu ser, porque ele impede você de sair daquele quarto. Ele faz com que você permaneça numa sala profunda pro resto da vida. E a gente está aqui para se aventurar, para sobreviver, para se divertir, para ter o conhecimento, para fazer coisas além daquilo que impunharam na gente, que colocaram na gente. E que fizeram com que a gente ficasse alienados a esse sistema de permanecer sempre nas mesmas situações, as mesmas coisas. Então a única certeza que a gente tem estando aqui é que a gente vai morrer um dia. E essa certeza deve levar como que você não pode e nem deve deixar que o medo te domine. Não deve deixar o medo tomar conta da sua vida. Não deve deixar o medo se manifestar de forma tão abrupta, tão grande, que faça com que você pare. Então, para você ter um resuminho do que o medo ele pode fazer na sua vida, para mim não me perder também aqui, para você entender o porquê que é importante você deixar essa porta do medo do quarto escuro aberta. Porque você pode entrar lá, ver o que é aquele medo, saber como ele começou, como que se manifestou e simplesmente sair, simplesmente deixar, simplesmente abandonar, simplesmente fazer outras coisas. Agradecer por aquele sentimento, agradecer por aquela sensação. Porque quando sentimos medos, ataca a ansiedade, ataca todas as outras coisas que eu já cansei de comentar aqui pra vocês. Você se sente insegura, você se sente injusta, você se sente rejeitada, e é isso que o medo faz com você. E quando você olha para aquilo ali com carinho, com gratidão, com amor, com satisfação, muda toda uma forma de realidade, muda toda a forma de você ver as coisas como elas são, muda toda a forma de você agir naquele momento, ok? Quando o medo foi implantado, novamente, como sempre, ele geralmente é implantado lá na nossa infância. São coisas, paradigmas, ideias, momentos, situações que geram esse sentimento em nós. Mas o medo ele é muito amplo. Então não é que aconteça só lá na nossa infância. Lá na nossa infância é onde a gente conhece o medo. É ali que a gente reconhece quando as pessoas assustam a gente, quando a gente se assusta com determinadas situações, quando a gente toma sustos, porque a gente adorava brincar, às vezes assusta um no outro. Então a gente começa a ter medo de certos momentos, certas situações. Quando assustam a gente com aranha, que gera uma fobia. Quando as pessoas assustam a gente com alguns outros animais, que também geram fobias. Todas as outras coisas foram criando fobias e mais fobias, e tudo que você imaginar agora, se você tem medo, é só colocar fobia no final, que dá tudo certo. Porque a pessoa já sabe que você tem medo de alguma coisa esquisita, que terminada com fobia. Então é assim que funciona o nosso medo. Então imagine, a aranha ela está ali para te trazer um bem maior. Ela tem a função dela, ela tem um momento dela. Caso contrário, ela não teria sido criada, não estaria aqui nesse plano para fazer alguma coisa por nós. Se você for analisar, quando chove, a aranha, ela faz umas teias tão lindas que quando chove, dependendo do lugar, você consegue ver imagens naquelas teias. Você consegue ver desenhos nas teias. É tão magnífico a forma que a aranha faz uma teia a ponto de criar gotículas de água tão redondinha, tão perfeitas. Por que você vai ter medo de um bichinho desse? É claro, existem aranhas que realmente fazem mal, que são venenosas, mas elas não são a ponto de ficar dentro de casa ou coisas desse gênero. Então você precisa saber o que aquele animalzinho significa e quem que te assustou com aquele animal. Então, às vezes a gente tem alguns medos tão bobos, tão insignificantes, que a gente esquece que a gente está aqui para viver uma aventura e que a hora que a gente partir aquele medo não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar na tua vida é o sentimento que você vai ter guardado consigo de não ter feito algo por causa do seu medo, por causa daquela sua segurança.
Não sei se vocês sabiam, mas 98% das pessoas têm medo de algo. E o principal medo é o medo da pobreza. Por isso que a maioria das pessoas, elas se permite permanecer o resto da vida trabalhando para alguém que não tem medo da pobreza e faz as coisas acontecerem. Então, quando você permite que o medo tome conta da sua vida, você permite que outras pessoas conquistem aquilo que é seu, conquiste os seus sonhos que você sempre quis, conquiste as coisas que você sempre quis, porque você se permite permanecer naquele quarto escuro, você permite ser aquela menina que está ali nas sombras só esperando um dia que a tua coragem ultrapasse aquela porta, mas ainda se sente inseguro o ponto suficiente para a tua insegurança, para o teu medo, pegar ela nos braços e fazer com que ela permaneça ali e não chegue até a janela da luz, entende? Então, é muito importante que você entenda essas coisas, esses pequenos detalhes da questão que 98% das pessoas têm medo de alguma coisa e que apenas 2% conseguem prosperar, conseguem enriquecer, conseguem sair da zona da pobreza, conseguem sair das zonas de abusos, conseguem sair da zona de fobias, porque isso danifica a vida das pessoas. As pessoas que têm medo de rejeição, elas aceitam qualquer coisa, elas aceitam qualquer pessoa. Ó, pérola. Tá aparecendo na live, quer aparecer na live. Elas se permitem que qualquer coisa atinjam elas se permitem que qualquer pessoa julgue ela de qualquer maneira, porque elas têm medo. A pessoa que não sai do emprego, que danifica o mental dela, tem medo de não conseguir algo melhor. A pessoa que se permite ficar num relacionamento abusivo tem medo de não conseguir alguém melhor, ou de não conseguir se virar, ou de não conseguir ter dinheiro. A pessoa que tem medo que tem fobias, é porque permite que algumas lembranças tomem conta ainda da sua vida hoje. Pessoas que têm medo de não conseguir algo melhor, elas acabam se prendendo naquela situação, acabam sofrendo pro resto da vida porque elas se permitiram chegar a esse momento. Elas se permitiram chegar a essa situação. Elas se permitiram. Então, trabalhar com o nosso medo é importante porque você também mantém um equilíbrio. Para você ter uma mentalidade, um coração blindado, você não pode ter medo. Porque se você tem medo, qualquer pessoa pode vir apontar na tua cara e dizer que você não pode, que você é uma imprestável, que você jamais chegará em algum lugar, que você jamais conseguirá algo diferente, que você jamais conseguirá conquistar algo diferente. Porque você vai permitir que essa pessoa tome conta, você vai permitir que o teu medo se manifeste. E enquanto toda vez que você entrar nesse quarto escuro, a sua personalidade do medo vai rir da sua cara, porque vai te avisar, viu? Eu disse que aqui era mais confortável para você permanecer. Eu disse que aqui era mais confortável para você continuar aqui. Eu disse que era mais fácil. Melhor você não sair daqui porque lá fora era perigoso. Só que chega um ponto da sua vida que quando você tem esse conhecimento, você não permite mais que a tua personalidade do medo tome conta da sua vida. Porque você entende que tá tudo bem. Você sabe o que você aceita, o que você rejeita, aquilo que é bom pra você, aquilo que não é bom pra você. Quando você entende o seu poder, quando você desperta a tua autoestima, quando você desperta a tua deusa, quando você desperta o teu poder, você entende tudo aquilo que você aguenta e aquilo que você não suporta mais. E aí faz com que você não tenha mais medos de permanecer em situações nas quais você não se sente mais confortável. Você não permite que o medo se manifeste a ponto de fazer com que você pare. Não permite que ele faça com que você não reaja. Porque quando alguém apontar o dedo pra você, você não vai mais sentir medo de levar na tua cara, ou de sair de casa, ou de ser despejada, ou de alguma coisa desse gênero. Porque você sabe que você tem potencial para ir muito além disso. E o nosso medo, ele nos sabota tanto que ele começa com aquelas velhas vozinhas na sua cabeça, dizendo que você não vai conseguir dar conta, que você não vai conseguir sair do lugar, que você não presta, que você não consegue nada, e aquilo ali vai te consumindo de um jeito que você percebe que é melhor ficar ali no quarto escuro, na zona confortável. Porque você não vai conseguir nada melhor do que aquilo. Porque você não vai conseguir se manifestar melhor que aquilo. Porque a tua autoestima não é merecedora do teu sucesso, do teu poder, da tua deusa. Porque você não tem por que buscar a tua autoestima, sabe? Então os teus medos, eles fazem isso com você. Ele te destrói, ele te detona. Entende? Porque ele não permite que você entenda ou saiba o amor que você pode manifestar por você mesmo. Porque você tem medo da rejeição. Porque você aceita qualquer coisa. Porque você tem medo que as pessoas vão achar. Porque você tem medo que as pessoas te critiquem. Mas e se elas te criticarem? O que pode acontecer? Quando você sente medo, se questione. Por que eu tenho medo disso? O que vai acontecer se eu for com medo mesmo? A gente aprende um determinado tempo que você precisa ir com o medo mesmo. Bota o medo do lado embaixo do braço e vai com o medo mesmo. Isso eu escutei muitas e muitas e muitas vezes. Bota o medo embaixo do braço, bota o medo no bolso e vai. Eu tinha medo de aparecer aqui na telinha, eu tinha medo de tirar fotos, eu não me aceitava, eu tinha muitos medos de ser rejeitada.
Eu tive que enfrentar isso da questão da rejeição. Eu tive que aceitar que eu não posso dominar as pessoas. Eu tive que aceitar que eu não posso fazer com que as pessoas permaneçam na minha vida. Eu tive que aceitar que eu não poderia mais ter medo de permanecer sozinha ou de ficar sozinha. E que eu poderia dar conta. Caso contrário, eu estaria numa fase, num momento a qual talvez eu não tivesse aguentado mais. Talvez eu não aguentaria mais ficar naquela situação, naquela dependência emocional. Talvez eu não conseguisse aguentar até hoje se eu permanecesse. Porque eu tinha medo de sair daquilo ali e não encontrar alguém melhor, alguém tão bom. O bom tá aqui de volta, mas ele resolveu mudar também. Ele decidiu fazer as mudanças na vida dele. E não foi por minha causa, não foi porque eu fiz ele mudar. As mudanças vêm das pessoas, você não pode mudar ninguém. Mas só que quando você tem medo de encontrar uma pessoa, ou de se conhecer sozinha, de se saber os seus limites sozinha, de enfrentar o mundo sozinha, você se permite ficar em situações nas quais você não se sente mais confortável. A Julie, de 2 anos atrás, quando eu me separei a primeira vez, não estava feliz naquele momento. Era uma mulher que tinha medo, era uma mulher que vivia chorando, era uma pessoa que vivia se reclamando, que vivia enchendo o saco, que não estava feliz. Então, se eu tivesse permanecido com medos, eu estaria lá ainda e não teria evoluído, mudado a minha mentalidade como eu mudei hoje. Então, tá aí a diferença de você fazer as coisas acontecer ou de você permitir que o seu medo tome conta. O medo, ele vai fazer com que você permaneça na sua zona de conforto. Mas quando você pega o seu medo e carrega ele junto com você, você se reconhece, você se conhece, você se entende, você passa a se saber que você pode, que os seus limites não existem. Porque a única pessoa no mundo que pode te limitar é você mesmo. Porque nem Deus nos limita das coisas. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Então por isso que tem coisas absurdas no mundo afora acontecendo. Tem coisas maravilhosas no mundo afora acontecendo. Porque as pessoas não têm medo de realmente fazer elas acontecer. Mas apenas 2% da população se permite enriquecer, se permite ser próspero, se permite ganhar muitas coisas, se permite co-criar a realidade, se permite co-criar tudo aquilo que elas desejam, permitem criar uma vida diferente. Caso contrário, os outros 98% continuam com medo, medo da rejeição, que aceitam qualquer coisa, medo de ficar pobres, que permanecem em serviços trabalhando para os outros ficarem ricos. Então você deixa da sua liberdade, da sua forma de agir, para fazer com que outro continue crescendo. E você fica ali abafando cada vez mais o seu medo, cada vez mais os seus sonhos no quartinho do medo. Então você sabe que você pode mais, você sabe que você merece mais. Inclusive foi por isso que eu saí do meu serviço, porque eu sei do meu potencial e eu não tive medo de sair de lá, mesmo correndo muitos riscos mesmo. Porque eu tô em outra cidade, em outro estado, totalmente sozinha. Não sozinha mais, agora eu estou com o Igor, meu namorado. Mas antes eu estava sozinha, então é um risco grande eu largar do serviço, eu ter largado o serviço. Mas eu sou uma pessoa que adquiriu muito conhecimento e ali eu não iria muito pra frente. Então eu não deixei o meu modo de dominar, por mais que estivesse gritando o meu quarto escuro de medo, de angústia. E tem dias que ele ainda ataca, mas eu simplesmente passo o quarto e vou até a janela e vejo as possibilidades que isso pode me transformar, vejo as possibilidades que isso pode me trazer, vejo as formas que isso pode me acrescentar. Então, por isso que você precisa analisar esses pequenos detalhes. Qual que são as fontes dos seus medos? Como que ele pode te prejudicar? Como que ele pode te trazer certas coisas? E querendo ou não, gente, felinas amadas, o medo também atrai doenças. Porque quanto mais medo você tem, mais a tua mente começa a trabalhar para te deixar com mais medo. A nossa mente, ela é imaginativa. E se você imagina algo, você pode criar da mesma forma do contrário. Você pode criar coisas boas e coisas ruins. E se você começa a ter medo de doenças, por exemplo, que existem muitas pessoas que têm fobias de sujeira. Então imagina como é que fica a mente daquela pessoa sabendo que às vezes se ela tocar numa coisinha ali, ela vai ficar doente, ela vai pegar uma doença, ela vai pegar um câncer, ela vai morrer. Então imagina como é que é a vida dessa pessoa. Ela não vive. Ela vive transtornada. E isso é algo sério. Ela precisa procurar ajuda. Ela precisa se manifestar de alguma forma. Ela precisa correr os riscos de ir até alguém, algum profissional que ajude ela de forma profissional. Caso contrário, ela adoece e ela simplesmente para a vida dela ali mesmo. Então, se você tem medo de alguma coisa, se você tem fobias, algo sério, busque ajuda para curar isso. Porque enquanto você permite que isso tome conta da sua vida, você simplesmente para no tempo. Você simplesmente não age, você simplesmente não vive. E a gente está aqui para viver e aprender. Só que como que você vai viver e aprender se você permanece nos medos? Se você permanece naquela angústia, naquele sentimento de que se eu fizer, eu vou perder. Se você perder, você conquista de novo, porque você já sabe como pode conquistar, você já sabe o caminho. Porque uma vez você conseguiu antes, e dessa vez você vai estar com uma mentalidade diferente para conseguir novamente. E quem sabe 1000 vezes melhor.
Porque foi dessa forma que eu evoluí a minha mentalidade. Foi dessa forma que eu deixei os meus medos de lado. Hoje, pra falar bem a verdade, eu não sei qual que é o meu medo mais profundo que, tipo, me paralisa. Eu ainda não descobri qual que é esse medo. E vai chegar uma hora que eu vou ter que enfrentar ele. Mas eu, no momento, se me falarem alguma coisa, eu não tenho medo. Eu tenho insegurança. Mas, mesmo assim, com a minha insegurança, eu testo. É algo totalmente diferente de tu permitir que o medo te paralise. Consegue entender? Então, se eu voltar ao ar. É isso que eu gostaria que vocês entendessem hoje um pouquinho sobre o medo, como que ele se aplica. Outras formas que o medo se aplica quando somos adultos, ou até pessoas mais velhas, ou até pessoas idosas, é quando alguém coloca uma certa insegurança a ponto de transformar num medo. Porque além disso, a insegurança, ou você pode pegar a insegurança e fazer da mesma forma, ou você pode transformar ela num medo, que pode transformar ela numa fobia, que aí se torna algo mais perigoso ainda. Uma história que eu ouvi de uma aluna minha uma vez era que ela tinha medo de dirigir aqui na cidade onde eu moro. Porque lá na cidade, uma cidade maior, ela não tinha medo nenhum de dirigir, ela dirigia tranquilo. Na cidade maior, aqui não tem semáforo, tem um único semáforo no meio da cidade toda. Lá nem sei se tem, na cidade que ela falou, que eu nem lembro onde que era agora. Mas ela não tinha medo, ela saía voando as tranças, mas devido às acusações, entre aspas, os gritos, que acho que muitas mulheres passam por isso também. Do marido tá ali do lado, enchendo o saco, gritando, deixando a mulher nervosa na hora de dirigir, isso gerou um trauma nela. Que hoje aqui, que é uma cidade menor, mais tranquila, ela não consegue dirigir, ela não consegue andar pela cidade. Ela não consegue pegar o volante e dar uma voltinha, mesmo sendo num lugar fechado, assim. Ela pegou um medo muito grande por causa do marido que rejeitava ela na hora de dirigir. Que criticava ela na hora de dirigir. Isso fez com que ela criasse aquela coisa assim que ela não consegue sair do lugar dentro do carro. Então você precisa analisar esses medos. Quem que colocou esses medos em você? E não é impossível que depois de adulto as pessoas coloquem medo em você. Mas com o que eu estou ensinando aqui hoje, com o que eu estou falando aqui hoje, você tem a possibilidade e a probabilidade de não permitir mais que as pessoas coloquem medo em você. A questão é, as suas crenças, os seus medos são seus ou são das pessoas que implantaram em você? São seus ou são das pessoas que falaram, que fizeram com que você tivesse aquele tipo de sentimento? É de agora ou é de lá de quando você era criança? É de agora ou é de tempos atrás? Então são essas coisinhas pequenas que você precisa analisar a hora que você sentir o medo de se manifestar, a ponto de você paralisar na metade do caminho, no tempo de você permanecer no quarto escuro e não ir em direção à luz. Porque esse é o percurso, ou você entra na sala determinada a agir e para ali no meio do caminho e fica com a sua personalidade do medo, ou pega na mão do medo, cria coragem e vai para a janela de luz. Porque é ali onde que as coisas se manifestam. É ali onde as coisas grandiosas existem. É ali onde você pode co-criar qualquer coisa na sua vida. É ali onde você consegue manifestar tudo aquilo que você deseja. São pequenos detalhes? Sim. Mas quando você adquire consciência do quanto isso pode te atrapalhar, do quanto isso pode te prejudicar, do quanto isso pode te parar, você consegue analisar por outro ângulo e agir de forma diferente. Consegue ver a diferença? Quando você entende os seus medos, você sabe que aquilo é um medo, você sabe que aquilo é um trauma, você sabe que aquilo é uma fobia, você tem a possibilidade de conseguir agir de forma diferente das próximas vezes. Você tem a possibilidade de fazer as coisas diferentes. Você tem a possibilidade de não permitir mais fazer coisas que te paralisam ou coisas pelos outros. Você tem a possibilidade de sair dos 98% e passar para os 2%. E é um processo longo, porque primeiro você vai ter que saber aquilo que você não quer mais para a tua vida. Segundo, você vai ter que saber identificar as coisas dentro de você. Terceiro, você vai ter que dizer basta para todas essas coisas. Basta para o serviço que você não gosta, basta para o relacionamento abusivo, basta para as pessoas que te prejudicam, basta para os teus familiares que vêm te criticando, basta para os teus amigos que só te rebaixam toda vez que você coloca uma ideia e eles implantam um medo em você. Porque o medo não deixa de ser um simples chipzinho que as pessoas vão lá e botam na tua cabeça. Assim, olha, isso aí vai dar errado. Olha, você não vai conseguir ninguém. Olha, você não vai conseguir dinheiro. Olha, você é isso. Olha, você é aquilo. E aí você acaba gerando medos e medos e medos e medos e medos e medos. E você se fecha naquele quarto escuro. E tem muitas pessoas que elas se fecham tanto nesse quarto, infelinas, tanto que elas não conseguem mais nem enxergar a janela, eu ia falar a porta, a janela de luz. Elas não conseguem ver o feixe de luz ali, só esperando com que elas tomem essa coragem de fazer outras coisas diferentes. Então o código do medo é você pegar o medo e levar ele junto com você. Até existe uma imagenzinha que provavelmente vocês já viram também,
que é como se fosse uma nuvem violeta, roxa, e o carinha ali andando do lado. E a analogia é, quanto mais você caminha com medo, por exemplo, medo de andar na rua no escuro, de noite, melhor dizendo, medo de andar de noite na rua, e você tem medo de ser assaltada, medo disso, medo daquilo, medo de te roubarem, medo de se sequestrarem, e aí vai o medinho assim atrás de você. Você vai indo e o medo vai atrás, vai atrás, vai atrás. Chega um tempo que tu tá tão apavorada porque teus pensamentos já tomaram tanto conta da tua mente, que aquilo ali faz assim, ó, pá, o medo te domina. E aí você pode parar no meio do caminho e começar a querer pedir ajuda, começa a tremer, começa a suar frio. Mas se você começa assim, não, o medo é uma prisão que eu estou criando na minha mente, aí ele vai abrindo. O medo, ele não pode dominar a minha vida. Aí ele vai abrindo. Eu sou grata por estar aqui agora e eu sei que eu não estou sozinha. E ele vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. Quando vê, ele está menor que a palma da sua mão e você consegue carregar ele com muito compaixão, com muito amor, com muito carinho, junto com você. Porque é assim que tem que ser as nossas personalidades negativas. Elas têm que estar em equilíbrio, elas têm que estar no mesmo nível, não maior e nem menor. Porque se você não tem medo, você não tem aquela adrenalina. Porque é isso que dá um gás, assim. Eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo. Então você junta várias energias e aquilo te motiva a fazer as coisas diferentes. Isso te motiva, porque gera motivação quando você tem equilíbrio. Por exemplo, você está em um relacionamento abusivo que falam que você não vai conseguir ser melhor que ninguém, que você não vai conseguir alguém melhor. E aí o teu medo junta com a adrenalina e você fica assim eufórica e você mostra que você consegue. Então isso é trabalhar o medo a teu favor. É colocar um medo no bolso e carregar ele junto com você. É fazer acontecer. Então tem as duas diferenças das questões do medo. Eu já falei um pouquinho sobre os meus medos, sobre as minhas inseguranças, sobre como eu descobri a questão dos medos, que ainda é um processo pra mim que com certeza deve ter alguma coisa guardada no meu inconsciente que me gere muito medo, mas eu ainda não enfrentei de frente com ela. Não sei como é que vai ser, porque a gente está em constante processo, em constante desenvolvimento, mas no momento eu não tenho algo que me apavore, algo que me amedronte, algo que, meu Deus, eu não consigo, sabe? Então, você precisa chegar a esse ponto, porque assim você se torna uma imparável, você se torna uma felina do reino, você se torna alguém que ninguém pode te desmotivar, te parar, te fazer com que você fique e permaneça naquele quarto escuro, naquele quarto que te domina cada vez mais. Por que o medo nos apavora? Porque o medo, ele toma conta da nossa vida. Ele faz com que a gente não saia do lugar. O medo nos apavora porque ele começa a criar os neurônios imaginativos. Eles começam a criar memórias, ele começa a criar pensamentos, ele começa a criar sentimentos, porque é isso que a sua imaginação faz também. Ele começa a gerar angústias, ele começa a gerar circunstâncias, ele começa a gerar muitas coisas na sua cabeça, isso começa a te apavorar, te apavorar, te apavorar, te apavorar. E quando você chega na janela, você sai correndo para trás. Quando você chega na janela, você se esquiva. Quando você chega na janela, você sai correndo. Quando você chega na janela, você percebe aquilo que o mundo tá ali te esperando e você se rejeita porque acha que aquilo não é bom para você. Que você não é merecedor daquelas conquistas, não é merecedor daquilo que está por vir, não é merecedor do que está atrás daquela janela. E aí você volta. Porque você se sente apavorado e você vai lá pro meio do quarto escuro a ponto de você se prender e não enxergar mais a luz, não enxergar mais aqueles filetes da janela que tá ali só esperando para que você decida, só esperando para que você pegue na mão da sua personalidade do medo e vai janela fora. Então por isso que às vezes o medo nos apavora, nos perturba, porque a gente começa a criar muitas coisas na nossa cabeça, que é o que eu já expliquei para vocês também. Quando a gente permite que esses sentimentos, essas personalidades tomem conta, a gente permite que elas criem aquela névoa nos nossos olhos, cria aquele medo, aquela nuvem negra nos nossos olhos, a ponto de a gente não conseguir ver além do que a gente vê. Então, se vocês assistiram o Rei Leão, vocês devem lembrar dessa frase. Olhe além do que você vê. Perceba além do que você sente. Olhe além. Então, quando você permite se olhar além, você tira essa mancha dos seus olhos, você tira essa nuvem dos seus olhos, você deteriora é uma palavra muito estranha, mas eu acho que é essa mesmo. Deteriora essa nuvem nas suas visões e você ver além daquilo que você está vendo, além dessa nuvem, além dessa fumaça, além desse momento negro que está ali diante dos seus olhos. Porque aí você consegue ver o outro lado, você consegue encontrar a solução, você consegue pegar na mão dos seus guias, da sua centelha, do seu mentor, do seu eu superior e consegue ver a solução diante do seu medo. Você consegue ver além daquela janela. Você consegue ir muito além. E aí você não permite mais que o teu medo te apavore. Você não permite mais que o teu medo tome conta. Como que você pode lidar com esses medos, superar os seus medos? De uma forma bem simples, descobrindo quem são eles. O que você tem medo?
Quais são as suas fobias? Quais são as suas coisas que tremulam você? O que te impede de chegar até a janela de luz do seu quarto escuro? São essas coisas que você vai anotar num caderno e perceber quanto aquilo te paralisa, quanto aquilo te teme, quanto aquilo te perturba. E tentar descobrir como que isso aconteceu, qual o motivo que isso aconteceu. Uma coisa que você precisa entender é que o medo, ele é só uma personalidade de sua negativa, é só um sentimento negativo. O medo é que tem medo da gente, porque o medo são criações nossas, então a gente pode botar medo no medo que é nosso. Você impõe medo no medo quando você diz assim, eu sei que você tá com medo, mas nós vamos mesmo assim. Imagina, a tua personalidade do medo fica apavorada, fica louca, fica em êxtase de medo, fica tipo, meu Deus, essa menina tá louca, essa mulher tá louca, ela vai enlouquecer a gente, ela vai matar a gente, isso daí não vai dar certo. E quando você olha com compaixão pra si próprio e diz assim, tudo bem, a gente vai com medo mesmo, você domina o seu medo. Você bota medo no seu medo, porque você sabe e ele percebe que você está determinada. Ele percebe que você vai dar conta, ele percebe que você está com sangue nos olhos e que você vai fazer isso acontecer. E é isso que acontece quando você bota medo no medo. Então essa é uma das formas que você pode superar os seus medos. Você pode superar também acreditando mais em você. Você pode superar analisando quem são esses medos, quem colocou esses medos em você. Você pode analisar quem são as pessoas que ainda estão no seu ciclo de amizade, que estão te imponhando medo em determinadas situações. Você pode se curar analisando cada medo, cada situação, enfrentando esse medo. Você tem medo de altura? Por que você tem medo de altura? Pronto, eu tenho medo de altura por isso, isso e isso. Será que eu estou preparada para enfrentar esse medo? Aí você vai devagarinho, vai subindo um degrau, vai subindo outro, vai andando de um negócio, vai andando de outro, vai pulando de paraquedas, vai fazendo umas coisas loucas, porque a gente está aqui para se aventurar. E como que você vai se aventurar permitindo que o medo tome conta de você? Como que você vai se aventurar permitindo que o medo se manifeste toda vez que você quiser se aventurar e fazer alguma coisa diferente que você sabe que é divertido, que você sente que é divertido, mas que você tem medo? Eu conheço muitas pessoas que têm muitos medos, muitos medos. Tem pessoas que têm medo de cachorros, coitadinho, não fazem nada. Às vezes tem uns meio louco, cachorrinho louco lá, só falta sair espuma pela boca, mas eles não sabem, eles não são animais com como é que eu posso dizer assim? Eles têm as consciências, mas eles não têm a consciência pensante. E tudo aquilo que manifestar um perigo para eles, eles vão tentar se proteger. Assim como a gente, por medo. A raiva é uma questão de medo dos animais, digamos assim, quando eles se manifestam dessa forma. Porque eles se sentem ameaçados. É uma situação de defesa. É um mecanismo de defesa nosso ter medo de permanecer no quarto escuro. É um mecanismo de defesa um animal ir por cima de você por medo que você faça alguma coisa pior pra ele ou de ruim pra ele. Ele já vem com aquele pensamento assim, antes daquela louca vir aqui me machucar, eu vou machucar ela. É mais ou menos isso. Então o medo também é um mecanismo de defesa que você precisa entender, precisa pensar com compaixão, amar o seu lado medroso, amar aquele medo que você tem. Porque assim você vai conseguir curar ele, assim você vai conseguir dar conta dele, assim você vai conseguir passar por cima dele. Mas se você deixar ele dominar, você não alcança os seus sonhos. Porque toda vez que você quiser fazer alguma coisa diferente, que vá realizar aquele sonho, fazer uma ligação, tem pessoas que morrem de medo de fazer ligação. Ó, meu dedinho ele não abaixa pra fazer ligação. Agora tem que segurar ele aqui, ó. Tem pessoas que morrem de medo de fazer ligação. Então você tem noção disso? É um medo, sim, que ela mesma criou, que alguém pode ter falado pra ela que a voz dela era horrível no telefone, que ela não ia conseguir dar conta, que ela não sabia falar no telefone. Então isso gera trauma nas pessoas. Às vezes são umas coisas tão pequenininhas, mas com significado tão grande. Por isso que antes de você criticar alguém que tem medo de determinadas coisas, você precisa olhar para aquela pessoa com compaixão e tentar conversar com ela. Antes de apontar o dedo, isso aí é besteira. Besteira é ter medo de falar no telefone. É besteira de ter medo de falar com as pessoas. Eu já tive receio, medo de falar com as pessoas. Porque eu achava que elas não iam gostar de mim. Eu achava que elas não iam conseguir me entender. Por esse meu jeito de ser. Então são medos que a gente carrega por coisas tão insignificantes que às vezes não vale a pena você deixar de se aventurar, de viver uma vida plena, de viver uma vida com sucesso, de viver uma vida grandiosa, porque tem medo do que pode vir. A partir daí, a partir da sua crença, a partir dos seus medos bons, nada pode te parar e você só tem a conquistar coisas ainda melhores, ainda maiores. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então comenta, compartilha. É isso aí. Muito obrigada.